Estamos recebendo mais uma vez o nosso irmão Emídio brasileiro. É sempre uma alegria tê-lo conosco. E o tema da palestra dele é reflexões em torno à luz do Evangelho. E como introdução, vou ler aqui um trecho do livro O Livro dos Evangelhos, de autoria dele mesmo. Parábola dos dois filhos, Mateus 21, 28, 32. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse o mesmo. Ele respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não acreditastes nele, enquanto os publicanos e as meretrizes acreditaram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes depois para acreditar nele. Com a palavra, nosso irmão Emídio. Meus irmãos, muita paz. Eu vou até fazer uma divulgação dessa apostila aqui. Na internet, eu localizei um texto denominado A Cada Respiração, falando a respeito da necessidade e do processo da meditação. Vários autores são citados, então eu sugiro que os senhores possam pesquisar. O título é A Cada Respiração. Tem um trabalho denominado Teologia do Evangelho de Jesus, que foi elaborado pelo nosso irmão Pedro Junqueira, do Centro Espírita Obreiros do Caminho. Esse trabalho foi transformado em apostila. Esse aqui é o volume 1. Deve ter o volume 2. Então, ele faz um estudo dos evangelhos, analisando as palavras, os vocabulários, e nós recomendamos, onde existir em alguma livraria espírita, a aquisição dessa apostila. É muito interessante. É um estudo de muitos anos. Inclusive, é um dos trabalhos que me ajudou a elaborar o Tratado dos Evangelhos, a obra que ainda vai ser lançada. Vejamos essa parábola, a parábola dos 2 filhos. Jesus estava no templo, o contexto é: Jesus estava no templo de Jerusalém. E lá ele era testado pelos doutores da lei, fariseus, sacerdotes, que queriam pegá-lo em alguma contradição. E Jesus prossegue falando que existiam 2 filhos de um homem que era senhor da vinha, ou seja, produção de uvas. E esse pai pergunta ao primeiro, e indaga ao primeiro, se ele poderia ainda hoje ir até a vinha para ajudar no trabalho. Não se sabe se esse primeiro filho era o filho mais velho ou se era o filho mais novo. Se pressupõe que esse seria o filho mais velho. E esse filho diz: eu vou, mas não foi.
Depois ele se dirige ao segundo filho. E o filho, não, eu não quero, eu não vou. E acabou indo depois. E Jesus prossegue dizendo que aquelas pessoas marginalizadas, publicanos, meretrizes, estariam bem à frente dos rotuladamente religiosos. Falando sobre evolução espiritual através dessa parábola. A vinha, produção de uvas, simboliza a evolução. No Livro dos Espíritos, o único símbolo que existe na doutrina é uma cepa, que os espíritos sugerem a Kardec que ali colocasse cachos de uva, a cepa, e comenta a respeito do que seria o espírito, que seria o bago, o vinho, o suco da uva, o espírito refinado, evoluído. Então, o convite do Senhor da Vinha é o convite para a evolução espiritual. E esse convite existe para todos. Para todos. Então, o que aconteceu com esses dois filhos, acontece conosco. Em algum momento nós falamos, eu vou e não vamos. Em outros momentos nós falamos, eu não vou e vamos. E o apóstolo Paulo nos ajuda a interpretar um pouco isso. Quando ele dizia, aquilo que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. A contradição entre o consciente e o subconsciente. A vontade consciencial dizendo eu quero, e a força poderosa do subconsciente, ou seja, do nível de evolução espiritual, dizendo não vai. Porque ninguém muda de um nível de evolução para outro nível de uma hora para outra. Há um sacerdote católico, o Frei Inácio Laranhaga, que no seu livro A Rosa e o Fogo, ele diz, ninguém muda. Mas ele diz de forma ostensiva, ninguém muda. Mas depois ele explica, porque o processo de evolução é um processo complexo. Na sociologia, os sociólogos também podem explicar a respeito através da teoria das representações sociais. Que eu tomei conhecimento quando a Marisei, minha esposa, estudou a respeito dessas representações sociais, quando ela fazia ainda o seu mestrado. O que significa as representações sociais? O senso comum. Então, o grande Emílio Durkheim falou em fato social, o costume, as coisas que as pessoas elegeram como sendo costume adotado pela sociedade. Mas aí surgiu um francês chamado Jean-Claude Abric, que desenvolveu essa teoria das representações sociais e em embrião, através da sociologia francesa do Émile Durkheim, e depois, através de outros sociólogos, como, por exemplo, o Moscovite, ou Moscoviti. Ele era romeno, mas se naturalizou francês. A França é a grande mãe da ciência da sociologia. Então, Jean-Claude Abric desenvolveu a seguinte teoria. Existe o núcleo central e os núcleos periféricos. O núcleo central e em órbita os núcleos periféricos. Por exemplo, se alguém diz, eu gosto de sorvete, o alimento sorvete. No meu caso, eu gosto de sorvete. Eu gosto de 3 coisas que agora eu não posso comer: pão, sorvete e macarrão. Massas. Então eu gosto de sorvete. Imagina que todo mundo aqui gosta de sorvete. Mas o gosto vai variar. Eu vou gostar de chocolate, outro vai gostar de coco, morango, framboesa, cupuaçu,
vai gostar de um que eu não sei como é que a pessoa gosta desse sorvete, baunilha, tem gosto de nada, né? Baunilha, meu Deus, me dê sorvete de baunilha, mas tem gente que gosta. Então, tem alguém que gosta de baunilha aqui? Meu Deus, como diz o outro, tem gosto para tudo, né? Baunilha. Então, gostar de sorvete é o núcleo central. Agora, o sabor varia. O sabor vai constituir cada núcleo periférico. Então, nós perguntamos, o que é mais fácil? Mudar de sabor, enjoar do sabor, olha, agora eu enjoei de chocolate, agora eu quero coco. Ou deixar de gostar do sorvete. É mais fácil a gente abandonar aquele sabor do que deixar de tomar o sorvete. Agora imagine que chegue aqui um cientista inglês chamado Harry e diz assim, ó, fiz um experimento em laboratório e constatei que sorvete gera envelhecimento precoce nas mulheres. Envelhecimento precoce nas mulheres. Tudo que a mulher não quer. Está aí as indústrias de cosméticos, né? E empobrece o homem. O homem perde um pouco do juízo e começa a não ganhar mais dinheiro. Acabou o sorvete. Ninguém vai tomar mais sorvete. E vai lamentar, nossa, eu gostava tanto de sorvete, mas agora o sorvete vai me envelhecer, o sorvete vai causar algum problema no meu cérebro, que eu vou perder o juízo. Acabou. O núcleo central só pode ser modificado diante de um choque. Olha, ou você para de tomar sorvete, ou você vai morrer de pneumonia. Mas se não existir um choque, o núcleo central, ele permanece como núcleo duro, ele não muda. Agora, os núcleos periféricos mudam. Quando o Frei Inácio Laranhaga diz, ninguém muda, ele quis se referir como é difícil modificar o núcleo central. Não é fácil. Vejamos, irmãos, a diferença entre mudar um núcleo periférico e mudar um núcleo central. Então tem coisas que facilmente nós mudamos, mas tem coisa que nós não mudamos. Por exemplo, a questão do desprendimento das coisas materiais. Eu tenho problemas com livros. Eu tenho livros lá em casa que eu não abri, não vou abrir, não vou ler, e fica lá. Não é doado, não é repassado. Isso é o quê? O núcleo duro do apego a livro, da posse. Outras coisas não serve, não usa. Então passa para frente. Mas quando fala em livro eu tenho um problema. Mas eu conheci um professor de estatística da Universidade Federal de Goiás, que ele se desapegou dos livros. Depois que ele se aposentou, ele começou a repassar os livros para alunos, bibliotecas, ou seja, desapegado. O desapego diante do poder da fama. Chico Xavier, uma vez foi a São Paulo para receber o título de cidadão paulista. Recebeu um diploma bonito. E quando ele saiu de São Paulo e voltou para Uberaba, deixou lá o diploma na casa das pessoas onde ele ficou hospedado. Desapego total. Eu não deixaria. Não, isso aqui eu vou levar para casa, afinal de contas. Aí vai acumulando os títulos. Mas ele foi lá, aquela bela cerimônia, e deixou o título na casa dos anfitriões. Ou seja, foi lá mais para fazer a caridade de dar aos seus admiradores o privilégio, o prazer, a alegria de homenageá-lo,
que na sua concepção estaria homenageando a doutrina espírita. Então, a questão do desapego. Tem coisas que nós temos facilidades. A doutrina ou o sistema do minimalismo, viver com o mínimo. Quem tem aqui Netflix, eu aconselho. Alguém já viu Netflix aqui? Minimalismo? É o vídeo Minimalismo Já. Tem lá uma experiência de um homem que encaixota todos os seus bens, tudo, e ele diz, durante alguns dias, o que eu precisar eu vou tirando da caixa. Encaixotou, escreveu na caixa. E ele disse, o que eu não precisar, eu vou doar. E foi o que aconteceu. Aquilo que ele não sentiu necessidade, ele passou para frente. Então, não é fácil, quer dizer, para ele foi mais fácil fazer assim, enquanto que o outro fez diferente. Cada dia, durante 30 dias, cada dia eu vou tirando uma coisa de casa e vou passando para frente. Minimalismo já. O que significa isso? Significa um treinamento diante do desapego às coisas materiais, mas existem outras nuances, outros níveis de desapego. Estamos falando de coisas materiais, mas existem desapegos em relação, por exemplo, à reputação. Pessoas que se preocupam mais com a imagem do que consigo próprio. Pessoas que se preocupam mais com o que vão pensar de mim do que o que a minha consciência vai pensar de mim. Então, muitas vezes nós queremos ir até a vinha. Senhor, eu quero, eu vou. E não vai. Não vai porque ainda está apegado ao seu nível de evolução intelectual e moral e não consegue, não se esforça para subir de nível. Não consegue. E precisa de ajuda. E necessita de estratégias. Já tem outros que dizem, não, eu não vou, eu não dou conta. De repente, faz um exame de consciência, começa a refletir e ganha energia renovada para fazer. Quantas vezes nós não queremos fazer alguma coisa e vamos e fazemos? Por exemplo, vou dar outro exemplo. A nossa querida amiga Deusdete, da Federação Espírita do Estado de Goiás, que fazia e faz um trabalho muito bonito nos presídios de Goiás. A cada 15 dias, Deusdete visitava, naquela época, o Sepaigo e nos convidava. Ora, visitar presídio é diferente de ir até um shopping, é diferente de ir até um ambiente agradável. Presídio é um ambiente desagradável, de sofrimento. Então, eu não ia com alegria. Eu ia porque a consciência dizia, vá. Mas quando eu saía de lá, eu saía alegre, feliz, contente, porque eu venci a inércia egóica de não querer ver o sofrimento, de querer estar numa posição indiferente ao sofrimento alheio. E lá fizemos amigos. Aí depois ficou mais fácil. Ia porque tinha uma amizade, alguma pessoa afim. Então, muitas vezes, todos os dias nós somos convidados ao processo da evolução. Mas nem sempre nós conseguimos quebrar o núcleo duro dos nossos apegos. Egoísmo, meus irmãos, significa apego a alguma coisa. Apego desnecessário. O escritor português, Prêmio Nobel de Literatura, que não era religioso, chamado José Saramago, ele tem uma frase impressionante, que eu coloquei até na nossa página do Facebook. Eu compartilhei. A vida é breve,
mas cabe nela muito mais do que podemos viver, do que somos capazes de viver. A vida é breve, mas cabe nela muito mais do que nós damos conta de viver. Por que a vida sendo breve, nós não damos conta de sermos plenos nessa vivência? A vida é breve quando falamos em tempo cronológico. 365 dias, 10 anos, 20 anos, 30 anos, um século, passa muito rápido. Mas se nós pensarmos no tempo mental, no trabalho mental e no trabalho moral que podemos fazer em 365 dias, nós podemos viver 1000 anos em um. Porque nós não aproveitamos do nosso tempo mental. Nós vivemos escravizados ao tempo material. Por exemplo, qual foi a última vez que nós lembramos dos nossos amigos de infância? Aquela amiga de infância que se foi e não temos nem contato. Eu procuro amigos até hoje que não acho em lugar nenhum na internet, Mários aí também. Aquela amiga, quando eu a conheci, que estava ao seu lado, ela não existe na internet. Uma pessoa que não se encontra na internet é algo impressionante. Qual foi a última vez que nós pensamos nos nossos amados que já se foram? Qual foi a última vez que nós paramos para orar, para conversar com aquele que se foi? Conversar mentalmente ou falando baixinho, para que ninguém ouça, porque ninguém no sentido de encarnado. Converse com seu paizinho, com a sua mãezinha, com seu ente querido, com seu amado, com sua amada, que se foi, passando o que você sente. Isso é prece. Qual foi a última vez? O que nós fizemos com o nosso tempo mental no dia de hoje? Mas não. Nos preocupamos o tempo todo, sempre com a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí, nós perdemos muito tempo mental. Quase sempre os dias são os mesmos, uma rotina cansativa no que tange a vida mental. Por isso a beleza do grande gênio Leonardo da Vinci, que se arvorava em aprender inúmeras ciências. Mas não. Nós ficamos presos aos mesmos problemas. 365 dias usando de uma poderosa energia, pensando na mesma doença, na mesma coisa. Nas mesmas pessoas, nos mesmos problemas. Falamos o tempo todo nas mesmas coisas. Não somos capazes de variar, de mudar. É como se estivéssemos sendo vítimas de uma lavagem cerebral. Nós podemos viver esse ano de 2022 e transformar esse único ano como Jesus fez. Viveu pouco tempo na terra. E em 3 anos, ele fez o que em 30.000 anos nós não damos conta de fazer. Atividade mental, atividade moral, o espaço, o tempo dele, não estavam circunscritos ao tempo e ao espaço material do calendário terreno.
Por isso que Saramago tem razão. A vida é breve quando se fala em contagem de tempo, mas cabe nela muito mais do que nós damos conta. Cabe nela muito mais. Em 365 dias, cabem 10.000 anos. Uma vida de 100 anos, o indivíduo pode viver milhares e milhares de anos. Tamanha a grandeza dessa atividade mental. A mente que ama, a mente que perdoa, a mente que sente compaixão, a mente que é consciente, a mente que se submete sempre à consciência diante de todos os seus atos. Jesus viveu intensamente e vive intensamente cada minuto sagrado do seu existir. Então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, todas, sem exceção. Aproveitemos as oportunidades todas. Estamos falando de tempo mental. E tem um outro tempo, que é o tempo moral. Esse ainda é infinito. O tempo mental diz respeito à intensidade de amor. O tempo moral significa a intensidade e a intenção de todas as atitudes. O tempo moral, que é usado pelo tempo mental, é a mais bela joia no campo da evolução. E aí, quando nós trabalhamos o nosso tempo moral, ou seja, não perdemos tempo com maledicência, não perdemos tempo em mágoas, não perdemos tempo em perseguir, não perdemos tempo em vinganças, o desejo de vinganças. Tempo moral é um tempo altamente aproveitável. Aí vem o suco da uva, a evolução do espírito, o que os espíritos superiores sugeriram a Kardec. No início desse ano, meus irmãos, aproveitemos bem, façamos desse tempo de pandemia, em que a lei divina nos coloca no processo de recolhimento, não para potencializarmos o lado negativo, mas para descobrirmos as potencialidades do tempo moral e do espaço moral. Não vamos dizer não ao convite, e muito menos não vamos deixar de atender ao convite. Quando Jesus elogiou as meretrizes e os publicanos, que eram marginalizados, e elogiava os samaritanos também, ele quis dizer que o que vale não é o que o indivíduo fala, mas o que ele efetivamente faz. É a ação, é o que ele faz. Inclusive no campo da palavra. No campo da palavra, a boca fala daquilo que o coração está cheio, mas precisamos encher o coração. E aí vem a necessidade da prece, da oração, e de mudarmos inicialmente os núcleos periféricos do egoísmo, das más inclinações, até chegarmos ao núcleo duro. Uma vez o doutor Delfino, trabalhador dessa casa, nos disse que Humberto Roden não tinha uma biblioteca. Um homem que escreveu mais de 100 livros, um filósofo, um sábio, conhecedor profundo do espírito. Ele foi à casa do professor Humberto Roden, pensando que lá ele ia encontrar uma biblioteca com milhares de volumes. Não encontrou nada. Só um livro que ele colocava na cabeceira.
de alma para alma. Ninguém pode imaginar Humberto Roden sem ter uma biblioteca, nem um estante de livro. Ele não precisa disso. Porque ele vive intensamente a sua vida mental, a sua vida moral e a sua vida espiritual. E a sua vida espiritual. Então vem Jesus dizendo: o reino dos céus está dentro de vós e nunca fora, nem nas outras pessoas, só depende de nós. Então precisamos de ajuda, psicólogos, amizades, amigos, de livros, de orientações, de energia, de trabalho. Conversando com uma professora amiga minha outro dia, ela disse: professor, não podemos parar de trabalhar. Se pararmos de trabalhar, nós morremos. Trabalho é vida. E de trabalho com equipes, com pessoas que nos estimulam a viver. Por isso, se tem algum ponto que ainda estamos tão apegados, se tem algum aspecto que ainda não nos libertamos, como por exemplo das agressões, das mágoas, dos malfeitos do passado, e aí guardamos sentimento de culpa, guardamos remorsos, soezes, saiamos dessa faixa. Senhor, o que eu fiz. Vá e não peques mais. Não vou mais fazer. Não é o arrependimento da autoflagelação. É o arrependimento de olhar para frente, não olhar para trás e seguir adiante, de mãos dadas com aqueles que você ama. Prosseguir a caminhada. Então, todos nós, em algum momento, agimos como um dos filhos dessa parábola maravilhosa do Mestre. Quando a vida nos solicitar, quando alguém estender a mão a nós, nunca deixemos que aquela mão saia dali vazia. Entregue àquela mão alguma coisa. Ou pegue naquela mão e transmite o que você tem, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Quando entrava no templo de Jerusalém, um homem paralítico lhe pediu esmola que ficava no portal do templo, e Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, levanta e anda. É só isso que as pessoas que nos pedem querem, a nossa solidariedade, a nossa atenção. E aí, nós vamos experimentar algo impressionante. Que a única felicidade que podemos gozar nessa ou na outra vida é a felicidade que possamos repassar para os outros. Ele está feliz agora, ele está alegre agora por minha causa. Eu fui o causador da felicidade dele, da felicidade dela. Não sejamos causadores da infelicidade de ninguém. Não sejamos pedras de tropeço para ninguém. Então, um dia todos nós estaremos reunidos na suprema vinha do Senhor. Nenhuma das ovelhas que o Pai confiou ao Mestre se perderá. Ninguém foi feito, criado para o insucesso. Ainda que viva uma paralisia momentânea, todos nós chegaremos à perfeição espiritual, ao nível da angelitude, ao nível crístico. Sem dúvida. Até lá nós podemos experimentar um pouco da aventura da prece, como diz Santo Agostinho, das atitudes e da alegria do desapego. Tomara que até o final desse ano eu me livre dos livros que eu nunca vou ler.
Nem abri. Tem uns que eu nem ainda tirei do pacote da livraria. E eu posso passar isso adiante. Até lá, não vai ser fácil, Aurilene. Eu tenho lá uma coleção que eu olho, falo, mas eu não vou ler isso nunca. Mas por que eu fico com isso? Porque foi tão cara, é tão bonita. Né? Vai levar no caixão. Né? Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua paz, e que nós possamos a cada dia transformarmos essa adversidade que vivemos ainda, provavelmente até o final desse ano ainda, em oportunidade de crescer e de nos santificarmos a cada dia. Muita paz.